O prazo para que o governo federal e o Congresso Nacional façam um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e prefeituras de até 156 mil habitantes foi prorrogado até 11 de setembro. A data limite acabaria na próxima sexta-feira. A decisão do ministro Edson Fachin, do STF, atende ao pedido da Advocacia Geral da União e do Senado, que defenderam essa prorrogação. Para entender o que isso significa na prática, a gente faz conexão com o professor de Direito Constitucional da Mackenzie, Alessandro Soares. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como que o senhor avalia essa prorrogação do prazo? Já era esperada devido ao período do ano, hein? Boa tarde, Kelly. Hoje, realmente assim, você tem uma situação na qual o Supremo Tribunal Federal, de fato, não tinha aqui opção a não ser tomar essa decisão, modular a sua decisão com relação à desoneração, porque existe um diálogo, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal ressalta na sua decisão, existe um diálogo entre as instituições. É importante dizer que não é só o Senado, não é só o Poder Executivo, a Advocacia Geral da União, mas também há uma negociação com os setores econômicos envolvidos, ou seja, está se tentando aqui encontrar uma solução, né, que evite uma decisão mais forte do Supremo Tribunal Federal e que evite também todo esse debate que se tem sobre a ideia de que o Supremo Tribunal Federal, que um órgão judicial, está se intrometendo mais uma vez em decisões de ordem política. Então, fazendo isso, o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, sai um pouco do holofote e diz, olha, tomem a decisão, tomem as medidas necessárias. E isso, de alguma forma, também, Kelly, mostra que o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal comum, não é um tribunal como, né, um tribunal de primeira instância, quando as pessoas entram no judiciário para entrar com uma ação, porque esse é um tribunal que tem aí uma natureza, um elemento político forte, e aí possibilita que ele tome esse tipo de decisão, de dizer, olha, façam o debate, a gente vai esperar mais um pouco, já tem uma tendência de decisão, isso é importante dizer também. Qual é a tendência de decisão? Dizer que essa desoneração que foi feita lá atrás, e precisa lembrar desde 2011, ela vai acabar, a tendência geral é essa, porque no caso, o projeto de lei que foi atacado perante o Supremo Tribunal Federal, ele está sendo aí meio já tratado como inconstitucional, embora os ministros, vários ministros ainda tenham que votar, mas existe essa tendência. Então, a questão agora é retirar um pouco o foco do Supremo Tribunal Federal e colocar um pouco o foco na política e na negociação. Pois é, professor, e sobre essa negociação, como é que vai ser essa chave de braço? Porque a gente lembra, claro, né, os setores que mais geram emprego precisam dessa desoneração, fala como que essa desoneração é importante, inclusive para a manutenção dos postos de trabalho, porém existe aquela questão da conta do governo que precisa estar dentro das metas, né? Agora, dia 22, deve ser anunciado um contingenciamento de verbas por parte do governo, ou seja, precisa estar dentro ali da meta fiscal. Então, como é que fecha essa conta, né? Pois é, Kelly, a grande discussão que foi colocada na questão da desoneração tem relação direta com toda essa narrativa que a gente já sabe, que já reconhece, de responsabilidade fiscal, uma narrativa de gastos do governo e, ao mesmo tempo, toda essa narrativa de que existem muitos impostos. Mas é importante lembrar que a desoneração lá atrás, ela foi uma medida que foi feita retirando recursos do governo, em última instância, recursos, é importante também aqui rememorar, recursos que seriam para a Previdência Social, recursos que iriam para a saúde, para o SUS, e recursos que iriam para a assistência social. A ideia é que você reduziria esses valores que eram pagos por esses 17 setores, por exemplo, você reduziria esses valores e, em troca, na verdade, qual era a grande expectativa que se criava? Olha, eu vou cobrar menos de vocês, vocês vão ter essa medida que é de interesse do mercado, em parte, que é, olha, pagar menos impostos, mas a contrapartida é que vocês contratem, invistam, que tenha resultado econômico, porque, em última instância, nós estamos tirando dinheiro, recursos públicos, né, que são importantes também nas políticas públicas. O que aconteceu ao longo do tempo? Há um conjunto de avaliações que indicam que isso não teve o efeito desejado, que seja, a longo prazo, esses valores que não foram pagos pelos empresários com relação a esses impostos, eles não reverteram, né, não tiveram como resultado novas contratações. Veja, isso aqui é uma análise política, veja, não uma análise jurídica, né? Então,
Aí isso fez com que o governo entrasse nessa guerra de braço com esses setores e com uma parte do Congresso que representa esses setores. É claro que esses setores têm legitimidade, isso foi feito lá atrás, é muito difícil, depois de tanto tempo, Kelly, é muito difícil você tirar esse benefício fiscal. Porque você já está acostumado com ele. Então, a tendência natural é você querer consolidar este benefício ao longo do tempo, que é o interesse desses 17 setores de mercado que querem consolidar esses benefícios. Por outro lado, o governo fala, olha, eu preciso ter um resultado de política pública e, mais do que isso, eu preciso também de um certo nível de responsabilidade fiscal, já que, em última análise, nós estamos renunciando a verbas, renunciando a impostos, renunciando a recursos que são importantes para políticas públicas. E se eu faço isso, eu tenho que dizer, basicamente, qual é o impacto que vai ter nas políticas públicas e, mais do que isso, por princípio de igualdade, porque só estes 17 setores vão ficar permanentemente com esse tipo de benefício? Porque, no fundo, eles foram criados lá atrás, foram engendrados como benefícios fiscais provisórios, né, e não permanentes. Bom, só para a gente fechar esse assunto, então, porque já tem um outro tema chegando para a gente avaliar aqui também, professor, para a gente resumir, o STF devolveu a bola ali para o Congresso, para o governo e disse, olha, decida entre vocês, o prazo está prorrogado. Isso, exatamente. Dizer, olha, a tendência geral é a tendência dos votos que nós temos até agora é declarar uma inconstitucionalidade da manutenção dessas desonerações até 2027, ou seja, em tese elas deveriam parar, né, no prazo definido, já definido pela medida provisória que foi baixada pelo governo. Mas decidiu-se esperar, bom, eu não vou retirar ainda essa desoneração, vou dar um tempo para que vocês negociem, até porque isso tem impactos na economia, realmente, não dá para dizer que terá impacto nenhum, porque terá impacto nas empresas que já estão habituadas a ter esses benefícios, mas vocês têm um tempo para negociar, para encontrar opções aí, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, para evitar danos maiores à economia, à política pública e aos setores que serão atingidos. Então, eu dou um prazo para vocês. A minha cautelar, que foi uma liminar que foi dada, fica, então, para o futuro, né? Acho que, se não me engano, lá no mês 9, dia 11 de setembro, mais ou menos, ela vai voltar a ter vigência e vocês têm esse prazo aí para fazer a negociação política. Mas, detalhe, negociação política, às vezes, demora. Então, a gente não sabe exatamente se vai ter mais prorrogações, porque o Supremo Tribunal Federal está jogando com o cenário político. Talvez, em algum momento, ele seja pressionado a manter aí a decisão e a efetivar a cautelar, a liminar que foi dada. Mas até esse momento o cenário é de esperar o diálogo político entre o governo e entre o parlamento. O prazo realmente é 11 de setembro. A gente lembra também que estamos num ano político, né, com eleições municipais. Em ano de eleição, a coisa também fica mais complicada. A temperatura tende a ser mais elevada, né, professor? Agora é o seguinte, a votação da PEC que transforma o Banco Central em empresa pública foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça hoje. O debate sobre a proposta vai acontecer somente depois do recesso parlamentar, lá em agosto. O BC é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Além de retirar a vinculação do banco a qualquer ministério, a proposta dá autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Professor, se acontecer todas essas mudanças, quais seriam os impactos, hein? Olha, Kelly, é uma mudança radical de perfil do Banco Central. Então, hoje ele é uma autarquia, que significa dizer, ela tem uma personalidade jurídica de direito público, tem um conjunto de competências que são aparentadas, são próximas ao Estado, ou seja, eles atuam, o Banco Central atua como Estado, porque tem poder de Estado, emite moeda. Então, veja, você, um banco normal, né, os bancos privados, eles não têm poder de emissão de moeda. Quem tem esse poder? É o Banco Central. Então, é um poder gigantesco, é um poder de monopólio, é um poder que tem a ver com política de Estado. E aí, a proposta que está sendo discutida sobre o Banco Central, ela segue uma linha, que já é uma linha que vem desde a década de 90, pelo menos, da ideia de que, olha, tem que dar independência, maior autonomia. E o detalhe interessante com relação à decisão, essa PEC, é que ela
é interessante porque ela quase que está tentando, em última instância, e aí tem a ver muito com todo esse debate que foi feito, com as críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, todas essas disputas, que é a ideia de tentar transformar o Banco Central do Brasil, que tem essa força política, essas competências públicas todas, tentar transformar ele numa espécie de entidade, quase, eu diria aqui, Kelly, num quarto poder. Então, ao lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a gente teria aí o Banco Central. O que eu não sei se está de acordo com o texto constitucional. Então, é mais uma dúvida muito séria que a gente vai ter com relação a essa PEC. Mas o impacto é gigantesco, porque você muda o perfil do Banco Central, você passa aí, e aí é interessante que tem uma espécie de também movimentação do próprio Legislativo, né, com interesse nessa PEC, que é dizer que, olha, a prestação de contas, né, ou o controle do Banco Central não é realizado pelo Executivo, mas é pelo Legislativo, que é também uma situação inusitada se a gente pensar em termos de separação de poderes que está prevista na Constituição. Ou seja, é como se fosse uma medida a mais aí do que a gente está vendo de movimentação do Legislativo para tomar conta de uma esfera de decisão política que hoje está na mão, em parte, de maneira decisória, no Executivo. Então, eu acho que vai ter muita discussão do ponto de vista jurídico sobre a constitucionalidade dessa medida, porque tem questão de separação de poderes, tem a outra questão que eles querem transformar numa empresa privada, ou seja, num banco, numa empresa pública de natureza privada, como se fosse um banco público em competição com outros bancos, sendo que o Banco Central não é isso. O Banco Central é uma entidade que fiscaliza os agentes de mercado. Então, é um outro tipo de função, que está muito mais atrelada à função de Estado. E a mudança proposta na PEC, também ela foge completamente da tradição do direito brasileiro. Eu tenho visto muitos argumentos, Kelly, sobre essa autonomia que está se querendo dar ao Banco Central, né, tomando como parâmetro outros países ou relatórios internacionais. Eu acho que é relevante a gente ressaltar que nós estamos no Brasil, nós temos a Constituição de 1988 e nós temos que olhar para a regulação jurídica nossa, em primeiro lugar. Depois eu posso até pegar outros dados do exterior. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte, Kelly, eu não imagino que uma autoridade nos Estados Unidos da América do Norte, de qualquer entidade, tome como referência as instituições brasileiras para tomar decisão. Mas nós, no Brasil, tomamos. Pois é. Bom, mas com certeza a gente vai continuar acompanhando de perto esse assunto, viu, professor? Sempre é bom contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, um prazer, Kelly.